Nós todos, Senhor Deus, vamos aprender mais e mais da sua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom dia! Vamos abrir a nossa Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 12. Abre lá, 1 Samuel, capítulo 12. Primeira Samuel, capítulo 12. Bom, domingo passado foi eu mesmo que dei, né? A escola bíblica dominical. Nós vamos terminar aqui o capítulo 12. Achou a Bíblia, Adalto? Eu vi que tinha uma Bíblia aqui perdida aqui. Eu falei, o soldado perdeu a sua Bíblia, a sua espada. Ainda bem que achou antes da guerra, né? Então, domingo passado, eu dei 1 Samuel, capítulo 12. Não terminei. Nós vamos terminar hoje o capítulo 12 e já vou engatar aí o capítulo 13. Né? Nós vamos destrinchar o capítulo 13. Para domingo que vem, o professor que vai dar aqui a aula, ele vai dar o 14, né? O capítulo 14. Então, do versículo 1, quem não veio domingo, eu vou resumir rápido aí, do versículo 1 do capítulo 12 de 1 Samuel, até o versículo 14, onde eu parei, né? Aqui Samuel, ele mostrou, né? Mostrou a pessoa, o tipo de pessoa, o testemunho que ele tinha perante Deus, né? Como eu ensinei domingo passado, né? E ali ele confrontou o povo. Como que ele confrontou o povo? Ele mostrou que ele era digno. Ele mostrou que ele era fiel. Ele mostrou que desde a sua mocidade ele foi fiel a quem? Fiel a Deus. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós temos que lutar diariamente a quê? A ser fiel a Deus. Mas nós somos fiel a Deus desde a nossa mocidade. A nossa mocidade não é que consta muito desde quando nós nascemos. Quando um cristão nasce? A partir do momento que ele se batiza, né? Ele se batizou ali e ele nasceu novamente, né? Às vezes a pessoa pode ter aí 40 anos, né? Mas na hora que ela se batiza ali, ela nasceu ali para Cristo, né? Ela começou ali a ser servo, ela começou ali no reino de Deus. Amém? Então, vamos continuar aqui, ó, a partir do versículo 15. O versículo 15, nós vamos falar sobre a desobediência. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 15, diz assim: Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra os vossos pais. Aqui, o próprio Deus falou para Samuel, e Samuel passou para o povo. O que Samuel passou para aquele povo ali? Falou assim, ó, o seguinte é esse: se vocês não obedecer a Deus, se vocês não seguir o mandamento do Senhor, a mão de Deus estará contra vocês. O que a Bíblia fala novamente? A Bíblia fala que terrível é cair na mão de quem? Na mão de Deus. É até uma palavra, né, meio contraditória, né? É até uma palavra meio terrível, cair na mão de Deus. Mas esse cair na mão de Deus, não é que Deus é terrível, né? O cair na mão de Deus, porque Deus é justiça, né? Deus é um Deus de amor, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, mas Ele é um Deus do quê? É um Deus de justiça, né? Esses dias eu estava comentando com uma pessoa, lá no Fórum de São Paulo, quem passou já lá no Fórum de São Paulo, lá, né, pela frente, né, lá tem uma estátua lá, com uma mulher com uma balança na mão. Não sei quem passou lá já viu isso aí, né? Quem não viu, quem tiver oportunidade, na hora que passar lá no Fórum de São Paulo, lá na Barra Funda, bem na entrada assim, você vai ver uma estátua com uma mulher, né, e bem vestida, hein? Bem vestida lá, botaram bem vestida lá, e com uma balança na mão, mas ela está com uma venda no olho. Por quê? Por que essa estátua está bem na entrada do fórum, né, com a venda no olho, com uma balança na mão? Quem sabe me dizer? Por quê? E isso nós pode levar biblicamente também. Isso é um exemplo bíblico também. Por quê que num fórum de São Paulo tem uma estátua que lá tem uma mulher com uma balança e ela está vendada? Por que ela está vendada? Por que será? Né? Por quê?
Mas eu já vou explicar logo para nós continuar aí a nossa aula. Por quê, meu irmão? É igual Deus, né? Deus, ele não é injusto. Aquela mulher ali, com a venda no olho, é por quê? Porque a partir do momento que um ladrão, uma pessoa que errou, ela for julgada no fórum, a venda no olho não vai ver se ela é rica, se ela é pobre, se ela pode, se ela não pode. Ela vai ser julgada igualmente. Agora, se a estátua lá fizesse assim, ó, só com o olho para fora, o que ia acontecer? Ela ia ver quem estava sendo julgado. Aí ali podia entrar o quê? Uma injustiça. Você vê que coisa? Pode falar, Valmir. Deus é assim, ele não faz acepção de pessoas como ele tem que abençoar ou como ele tem que julgar. E a gente sabe que a igreja termina com A, entendeu? Ela é a noiva de Cristo, né? Então, quando se vai ter justiça, você não tem que tomar partidarismo porque é o seu povo ou porque é o seu filho. Tanto é que o próprio Senhor, ele não tomou partidarismo quando ele teve que julgar a sua própria nação, o próprio povo de Abraão. O próprio povo de Abraão. Então, Deus, pode falar. A palavra certa é imparcialidade. Não vai uma parte fazendo Imparcialidade. Você. imparcial. Para não tombar a balança ali, para não olhar, não tomar nem de um lado nem do outro. Verdade. Você viajou, voltou meio sabido, hein? Fez bem essa viagem para você, hein? Né? Precisa viajar. Aliás, eu vou para lá. Eu vou viajar para lá. Parabéns. Eu trabalhei no laboratório e eu cuidava dos instrumentos de medição padrão na siderúrgica. E todo o equipamento que a gente tinha que aferir tinha um padrão que ficava de peso, ou de medição de voltagem, ou corrente. Esse padrão ficava trancado num armário com chave que não era qualquer um que podia. Por quê? Para não adulterar o padrão de aferição dos demais equipamentos que a gente estava usando dentro da indústria. E é isso que Deus faz na nossa vida espiritual. A todo momento, Ele está alerta. Para quê? Para nós não sair do caminho. Para nós não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Nós sempre tem que estar aqui no alvo. Qual que é o alvo do cristão? A salvação. Aqui no versículo 16 ao 21, nós vamos falar sobre a ordem e excelência de Deus, né? Vamos lá, versículo 16 ao 21. Ponde-vos também, agora, aqui e vede esta grande coisa que o Senhor fará diante de vossos olhos. Não é, agora, o tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade, que tendes praticado perante o Senhor, pedindo para vós outros um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então disse Samuel ao povo: não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Não vos desvieis, pois seguireis coisas vãs, que nada aproveitam, e tão pouco vos podem livrar, porque vaidade são. Olha que coisa aqui. Aqui Samuel, ele falou assim, ó, eu vou orar a Deus, e Deus vai mandar chuvas e trovões. Deus mandou ou não mandou? Mandou chuvas e trovões para aquele povo ali. Você já pensou uma pessoa fala assim, ó, eu vou orar a Deus, e vai acontecer. E acontecia. Por que acontecia? Por que Samuel orava e acontecia ali? Por que o Samuel orou, ó, eu vou orar a Deus e Deus vai mandar chuvas e trovões e aconteceu? Por quê? Vamos lá, quem sabe dizer por quê? A fé dele era grande. A Bíblia fala que nós temos que ter a fé tamanho do quê?
Que tamanho que é o grão de mostarda? Olha, desse tamanho assim, ó. Não dá nem para enxergar direito aqui, ó. Você vê que o salário... o salário está por aí, está por aí. Para você ver que Deus, Ele não exige muito dos seus. Ele não exige muito de nós. Deus só exige de nós o quê? Apenas uma pouca coisa. Qual que é essa pouca coisa que Deus exige de nós? A obediência. Só a obediência. Se você obedecer os mandamentos do Senhor, meu irmão, já basta. Não precisa mais de nada. Às vezes nós falamos que nós precisamos de muitas coisas, mas se nós obedecer a Deus, só obedecer, você vai ver como que a sua vida vai mudar. Às vezes nós passamos necessidades, às vezes nós passamos provações e precisamos de coisas materiais, mas a partir do momento que nós obedecemos a Deus, meu irmão, pode descansar tranquilo. Hoje eu deito da minha cama, eu durmo tranquilo, né? Não estou dormindo muito bem, porque eu estou com uma crise de tosse aí, que eu vou passar no médico aí para ver o que é isso aí. Mas não é Covid não, tá? Eu tenho certeza disso. Eu já vou para a 4ª vacina aí, né? Mas o que acontece? Mas eu falo assim, sabe, espiritualmente, eu deito hoje da minha cama, eu durmo tranquilo. Por quê? Obediência. A partir do momento que você obedece, meu irmão, tudo dá certo na sua vida. E aqui Samuel... ele orou e ele invocou, e veio chuvas e quê? E trovões. Aí o povo começou a temer, meu irmão. O povo começou a se lembrar, nós pedimos um rei. E realmente nós pecamos. O próprio povo reconheceu que eles pecaram. Nós temos que reconhecer todos os dias que nós erramos, que nós pecamos. Pode falar, Adalto. Sabe o que eu me lembro, o Adalto e irmãos, veio na cabeça? De Moisés. O povo pecou, Moisés subiu lá em cima lá, e o que Deus falou para Moisés, Adalto? Vou destruir esse povo aí. Seu povo, hein? Era o povo de Deus. Aí Deus falou assim, é o seu povo. Vai lá que o seu povo está pecando lá. A partir do momento que nós pecamos, meu irmão, nós não fazemos mais parte do povo de Deus. Porque o povo de Deus é um povo separado, santo. E nós temos que ser esse povo separado. Nós temos que ser esse povo santo, tanto dentro do prédio da igreja, no corpo de Cristo, como lá fora. Nós temos que ser separado. O que é um povo separado? Quando a pessoa olha para você e tudo que você faz, tudo que você fala, tem que ser diferenciado. Sabe? Diferenciado. Um cristão que abre a boca e não fala coisas cristãs, coisas de Deus, meu irmão, está praticando o quê? Eu já falei com várias pessoas que dizem que é evangelho cristão, crente, sapato de fogo. Mas na hora que abre a boca, fala mais coisas do mundo do que espiritual. Pode falar, Valmir. Hoje vieram uma mulher, no Salmo 37, versículo 4. Sim. E está escrito lá, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Samuel era esse homem, que procurava em tudo agradar a Deus. Hoje nós como igreja agrada-te do Senhor. E o que o Senhor quer que nós façamos? É que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Filho do Deus Criador, né? aquele Pai o comprasse. Então, se você realmente procurar agradar a esse Filho que o Pai comprasse, então você vai ser bem sucedido. E bem sucedido. Moisés subiu lá no monte, Deus ia destruir o povo por causa do pecado, e o que Moisés fez? Orou a Deus. Aliás, entre aspas, Moisés confrontou Deus ali. Ô Senhor, o Senhor vai destruir o povo que o Senhor tirou do Egito? Olha que sabedoria, hein? O cristão tem que ter sabedoria na hora que fala, meu irmão. Ô Deus, o Senhor tirou esse povo do Egito, o Senhor jogou as 10 pragas lá, o Senhor abriu o mar vermelho, e o Senhor agora vai matar esse povo aqui no deserto? O que as outras nações vão falar do Senhor? Olha que coisa, hein?
Ali tocou no coração de Deus na hora, meu irmão. Aí o que Deus falou? Realmente, não posso fazer isso não. Aí Deus novamente, né? Fez lá os 10 mandamentos lá, escreveu lá na pedra, Moisés desceu, nós sabemos da história. Fala, Valmir. Moisés conhecia bem a história do pai Abraão, e ele repetiu a história. Senhor, mas se tiver 50 na cidade que tu vai destruir, 30, 40, e o Senhor largou de destruir Sodoma e Gomorra, por causa de quê? Né? Mas aí tinha o quê? O amor. Uma coisa interessante, Itamar, é que Deus, nós tivemos outros também que oravam a Deus. Tem um professor, um bom professor, que ele fala assim, o cristão, ele tem que ser inteligente. O cristão, ele tem que pensar. O professor falou, ele vai pensar no que o professor fala. Ele não vai engolir e vai sair espalhando para todo canto. Ele vai ter que pensar na coerência. O cristão, ele tem que estudar a Bíblia e pensar o que Deus quer transmitir para ele. E não apenas, tá bom. Né? Ele tem a aula aqui, terminou a aula, ele vai pensar na aula. Né? O que é bom, o que é certo, o que ele tem que fazer. E não simplesmente fazer o que as pessoas querem. Verdade, verdade. Nós temos que pensar, né? Nós temos que... Esse dia eu estou falando para minha esposa, né? Às vezes nós temos que parar e pensar e falar com Deus. Por que, Senhor, o Senhor nos colocou nesse lugar? Por que eu entrei nessa empresa? Por que eu estou aqui? Né? Tudo tem propósito. Tudo tem propósito. Versículo 22 do capítulo 12, nós vamos ver como que Deus é honroso. Vamos lá, versículo 22. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aproveu ao Senhor fazer-vos o seu povo. Ó que Deus honroso. Aqui o próprio Senhor, ele falou assim, ó, por causa do seu grande nome, não desamparar o quê? O seu povo. Deus nunca vai desamparar você. Deus nunca vai desamparar a igreja. Deus nunca vai nos desamparar. Por que Deus nunca vai nos desamparar? Porque Ele é o próprio autor e consumador da nossa fé. Todos os dias nós temos que olhar para nós mesmos, gente, e nos dar valor. Nós temos valor. Você tem valor. Eu tenho valor. Nós temos valor. Por quê? Porque o próprio Deus. Se lembra lá atrás, lá? Está lá, olha só. Está lá Deus, está lá o Espírito Santo e está lá quem? O próprio Jesus. Aí o que Deus falou? O que Deus falou, Valmir? O que Deus falou? Passamos o nome à nossa imagem. E você, imagem e semelhança de quem? Ai, tá, mas eu sou tão feinho. Meu irmão, você é imagem e semelhança de Deus. Não importa, meu irmão. Foi Deus que fez. Foi Deus que te fez. Foi Deus que te remiu. Foi Deus. Ponto final. Ai, tá, mas eu canto tão mal. Não importa, meu irmão. Canta mal, mas canta para quem? Para Deus. Ah, Itamar, mas não importa. Você pertence a quem? Ao próprio Deus. No versículo 23, nós devemos orar um pelos outros. A Bíblia fala aqui. Vamos lá. Quanto a mim, quem está falando aqui? Samuel, o profeta Samuel. Quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Olha que coisa, hein? Presta bem atenção aqui, novamente. O próprio Samuel, de tudo aquilo que o povo fez, o povo rejeitou a Deus, o povo rejeitou a Samuel, mas o próprio Samuel falou assim, opa, é para alguém acordar aí, hein? Vamos lá, versículo 23, quanto a mim, longe de mim, que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês, antes vos ensinarei o caminho bom e... Só isso aqui, ó, se eu quisesse terminar a aula dominical, eu terminava. Olha que coisa, meu irmão. Às vezes você pode errar contra mim. Às vezes você pode fazer alguma coisa contra mim. Mas eu, como cristão, como servo de Deus, isso é mandamento, minha gente. Eu tenho que orar por você. Eu tenho que te ajudar. Eu tenho que te amar. Samuel aqui não abandonou o povo.
Ele falou assim: tudo bem, vocês pediram um rei, vocês me abandonaram, abandonaram Deus, vocês vão ficar com o seu rei, vocês vão ficar com o seu exército, eu vou lá para minha casa, mas de lá eu vou orar por vocês. Não importa se a pessoa fala que você não tem Deus, se a pessoa fala que você não é serva de Deus, se a pessoa fala que você nunca se converteu, não importa. Ora e ajuda. Como que nós podemos ajudar uns aos outros? Orando, ajudando, trabalhando, uns pelos outros. Samuel ajudou ou não ajudou aquele povo? Ajudou, porque aquele povo precisou das orações de Samuel. Samuel várias vezes interviu ali perante Deus por aquele povo rebelde e aquele rei rebelde. Pode falar, Valmir. Samuel era um homem diferenciado na época, porque a sua mãe era estéril. E a semente que tinha sido colocada nele, porque ela não tinha semente, ela era estéril. Então a semente que estava em Samuel era uma semente do alto. Entendeu? Então, e aquele que era semente em Samuel fazia com que a boca dele jorrasse a palavra que não era da terra, mas do alto. E Samuel, ele vivia lá naquela época como nós, como igreja, hoje devemos viver, plantando a semente, que é a palavra. Então as pessoas realmente eram abençoadas porque dava crédito à palavra que saía da boca de Samuel, porque a boca de Samuel não era a boca dele. E o nosso falar que não seja as nossas palavras, mas que seja a palavra do Senhor. E a nossa boca tem que ser boca de quem? A sua boca está sendo a boca de Deus? Porque o Espírito dele hoje habita naquilo que é igreja. Será que a nossa boca está sendo boca de Deus? Dia após dia? Cuidado que a nossa boca não pode ser boca de Deus, hein? Quando nós maldiçoamos, quando nós falamos mal do nosso irmão, é boca de quem? É de Deus? Não. Pode falar, Marcos. O próprio Jesus falou, né? Ô Senhor, não. Ama a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Tem cristão que não aprendeu, mas tem cristão dentro do corpo de Cristo que não aprendeu isso ainda. Nós temos que aprender isso. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Você tem que me amar como a ti mesmo. Como? Nós só conseguiremos amar o próximo como nós mesmos se a gente conseguir ver Cristo na vida do nosso irmão. Samuel via isso. Moisés via isso. Abraão via isso. Quem mais via isso? Porque vivia em esperança de esperançar, não em esperança de esperar. O próprio Jesus. Jesus era compaixão, né? Né, Iranildo? Jesus era compaixão em pessoa. Em pessoa. Pode falar. Verdade, Deus é bom, pura verdade. Não ora mais não. E não orou. Aqui no versículo 25 diz assim, ó, do capítulo 12: se porém perseverades em fazer o mal, perecereis tanto vós como o vosso. Tem gente aí que às vezes nós, meu irmão, nós perseveramos não pelo bem, mas tanto pelo mal. Aquele povo ali foi tão orientado por Samuel, mas sempre fazer o quê? O mal. Aí aqui, isso aqui quem falou foi quem? Foi Samuel? Foi o próprio Deus na boca de Samuel. De tanto vocês perseverar e fazer o mal aí, vocês vão perecer e o próprio rei de vocês. E o que aconteceu? Nós sabemos que o rei pereceu e o povo pereceu junto. Quando nós perseveramos em cometer o pecado, meu irmão, vai perecer. Aí a pessoa começa a perecer aí e não sabe por quê. Né? Meu Deus, por que acontece isso na minha vida? Por quê?
É uma luta que não tem ganho, meu irmão. Eu falei, a chave de tudo do cristão é o que? É a obediência. Se você obedecer, meu irmão, fique tranquilo. Pode ir para casa, deitar sua cabeça no travesseiro, sabe? Tem gente que nem travesseiro tem, né? Prefere dormir sem travesseiro. Melhor ainda, né? Você vai dormir a noite tranquilo, meu irmão, e Deus vai cuidar de você. Enquanto você estiver dormindo, enquanto você estiver passando luta. Vamos lá, capítulo 13. Aqui fala sobre guerra entre os israelitas e os filisteus. Esses filisteus também, vou te falar, viu? O povinho, né? Sempre perseguiu o povo de Israel. Versículo 1. Um ano reinara Saul em Israel. No segundo ano desceu o reinado sobre o povo. Escolheu para si 13.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmais e na região montanhosa de Betel. E 1.000 estavam com Jonatã em Gibeá de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. Jonatã derrotou a guarnição dos filisteus, que estava em Gibeá. O que os filisteus ouviram, pelo que Saul fez tocar a trombeta por toda a terra, dizendo: ouçam isso os hebreus. Todo Israel ouviu dizer: Saul derrotou a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto de Saul em Gilgal. Versículo 5. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e o povo em multidão como areia que estava à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Ave. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava apertado, esconderam-se pelas cavernas e pelos buracos, e pelos penhacos, e pelos túmulos, e pelas cisternas. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão, para a terra de Gade e Gileade, e o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Meu irmão, nunca faça isso. O cristão nunca pode fazer isso, que nós acabamos de ler. O que é Itamar? Fugir da guerra. E aí? Você é Jonas? Você está sendo Jonas? Ou você já foi um Jonas? Se lembra de Jonas? Deus mandou Jonas para onde? Para onde que Deus mandou Jonas? Ele foi para onde? E o que aconteceu no meio do caminho? Obediência, mais uma vez, meu irmão. Obediência. Se obedecer, tudo dá certo. E se não obedecer, vai naufragar. Vai naufragar. Mas por que o Jonas não foi para Nínive? Quem sabe me dizer? Segundo os estudiosos, é que aquele povo era muito maldoso e tinha maltratado a família dele. Ele tinha aborrecimento desse povo. Então ele tinha medo do povo. Tinha bronca porque o povo era mau. Mágoa? Por que mágoa, Adalto? Porque ele achava que era um pecador e não mereciam. E não mereciam. Tem uma outra versão aí, que eu já escutei e eu vou falar para vocês. Ainda ninguém chegou. Fala, Leonardo. O Leonardo. Agora sim, ele vai falar o que eu quero. Vai lá, Leonardo. Eu li a sua mente. Vai lá, Leonardo. A Bíblia fala que Jonas não teria pregado lá no Nínive, tudo que eles falaram, né, é correto, mas a Bíblia fala que ele sabia que Deus era misericordioso e podia perdoar o povo de Nínive. Então ele falou: se eu pregar, o povo se arrepender, Deus vai perdoar eles. Então eu não quero que Deus perdoe, eu quero que Deus mate eles. Aí foi por isso que ele quis fugir. Não falei? Parabéns, Leonardo. Depois eu vou te dar um bombom. Era isso que eu quis escutar. E aí a gente volta para aquela estrada lá do... Por isso que eu não falei nada ainda, eu esperei ele chegar. Eu já sabia que ele ia falar isso aí. Eu enrolei até... O Leonardo vai chegar ali. Obrigado, Leonardo. Gente, Jonas sabia quem era Deus. Jonas, ele tinha bronca daquele povo. Jonas sabia, se ele fosse ali orar, se fizesse o trabalho de Deus, Deus ia perdoar, porque Deus é misericórdia. Às vezes, nosso coração, sabia? Nós temos isso.
Às vezes nós não vai ali, ou não vai aqui, ou não ajuda, por quê? Porque Deus sabe que vai ajudar aquela pessoa que você não gosta. Deus sabe que vai ajudar aquela pessoa que você não quer que cresça. Deus sabe, se você orar para aquela pessoa que trabalha junto com você, e você não quer que ela cresça, ela vai crescer. Até mesmo dentro da nossa casa. Nós temos que ter cuidado com isso. Mágoa, inveja, rancor. Mas aí Deus quando manda, mandou, está acabado, meu irmão, obedece. E se não obedecer, vai naufragar. Vamos lá. Aqui tinha mais um ponto aí, mas o Leonardo tomou a cena toda. Ótimo, Leonardo. Vamos seguir aqui. Versículo 8, de capítulo 13. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse... desculpa, me lembrei. Vamos voltar aqui. Do versículo 1 aqui até o versículo 7, fora a sabedoria que Deus deu para o Leonardo aí falar aí, presta bem atenção. O que o povo fez? Eu falei assim, o cristão nunca pode fazer isso, e nunca fugir da guerra, fugir da luta. O que é fugir da guerra, fugir da luta? É não fazer o ID, é não pregar o evangelho, é não pregar Jesus para as pessoas. O cristão não pode fugir da luta. Aqui os soldados começaram a se esconder em caverna, começaram a se esconder em tudo, menos o quê? Ir para a guerra. E quando os outros soldados que ficaram com Saul, o que aconteceu? Segundo a Bíblia. Oi? Acabamos de ler. Os soldados que ficaram com Saul, com o rei Saul, que não fugiram, aconteceu o quê? O que aconteceu? Não vale ler, hein? Não vai? O que aconteceu? Temor, medo. Causaram medo nos soldados que ficaram. Causaram medo. Meu irmão, a partir do momento que nós fugimos da guerra, que nós fugimos da luta, que nós não trabalhamos para a obra de Deus, meu irmão, que nós causamos medo, até outra pessoa fica com receio. Sabia disso? Você já ouviu falar? Gente, é pecado o cristão beber? É pecado o cristão botar tatuagem? A Bíblia fala que é pecado, sim ou não? Oi? Como não? Onde está escrito isso aí? Verdade, não é pecado. Mas é pecado o que, Adalto? Se bebedar. É pecado o quê? Se você tem um irmão que ele bebe e ele é fraco na bebida e você bebe perto dele, o que acontece? Você está induzindo o irmão a beber novamente. Se você faz uma tatuagem, teu irmão que ele é fraco, é doido para fazer uma tatuagem, daqui a pouco está um gibi, o corpo dele. Você está induzindo o irmão a pecar. Tudo aquilo que você induz o seu irmão a pecar é pecado. Então nós temos que vigiar. Não fuja da guerra não, meu irmão. Você é um soldado de Cristo. Vá para a guerra. A minha finada avó, eu tenho saído da minha avó, viu? A minha finada avó, ela sempre falava para mim, eu me lembro disso até hoje. Se você andar com pessoas positivas, você vai ser positivo. Se andar com pessoas negativas, você vai ser negativo. E isso é verdade. Anda com pessoa negativa do seu lado, para você ver. Reclama de tudo. Né, Neide? Reclama de tudo. De tudo. Daqui a pouco você está reclamando de tudo também. Anda com pessoas positivas, né, Leonardo? Você vai ver. Nossa, olha, Deus é bom, o dia hoje está sendo bom. Amanhã nem chegou, amanhã vai ser bom. Você vai ser positivo. E é verdade, meu irmão. É verdade. Pega uma laranja podre e coloca lá no meio das outras para você ver.
Daqui a pouco tem um monte podre lá. Então nós temos que tomar cuidado com isso aí. Não fuja da guerra, não. Se Deus chamou para a guerra, vá para a luta. E se Ele chamou para a guerra, quem está com você? O próprio Deus. Toda vez que o povo de Deus foi para a guerra com Deus, aconteceu o quê? E quando foi sem Deus? Perdeu. Josué pensou que ia ganhar lá contra Ai. Ai, ai, ai. Fala, Valmir. Às vezes os parafusinhos pequenininhos caíam dentro do equipamento e eu não conseguia pegar. Aí eu descobri que aquele imã de alto-falante, eu peguei um grandão e coloquei uma ferramenta. E deixava lá. Quantas pessoas que trabalhavam comigo precisavam de alguma coisa para pegar um parafusinho, eles vinham até mim pegar a minha chave de fenda. A minha chave de fenda pegava os parafusinhos, por quê? Porque ela recebeu a carga do imã e se tornou uma ferramenta atraente. E nós, como cristãos, devemos ser assim, estar agarrados com aquele que é força e poder e nos tornarmos atraentes. Nós temos que ser imã de Deus, né? Isso aí. Imã de Deus. Será que nós estamos sendo um imã de Deus? Ou maionese? Chega em nós e derrapa. É complicado, né, meu irmão? Mas Deus é bom, Deus é bom. Tem umas pessoas aí que é maionese, a pessoa chega e começa a derrapar, sai fora. Por quê? Pessoa negativa. Você quer andar do lado de uma pessoa negativa? Eu não quero. Eu oro pela pessoa negativa, mas andar do lado eu não quero não, meu irmão. Eu quero andar do lado de pessoas positivas, pessoas que têm a mesma fé. Não é que a pessoa vai ter a mesma fé que eu, mas ela tendo a fé em Deus já basta, né? Já basta. Né? Vamos lá, versículo 8 do capítulo 13. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertai pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara dele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micamais, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci o quê? Holocausto. Olha que coisa. Deus falou para Samuel o seguinte: vá lá falar isso para o rei Saul. Espera 7 dias lá. Para quê? Que você vai lá oferecer o holocausto para mim. Você vai oferecer o holocausto e o povo, beleza. Aí se passaram os dias e Samuel não ia. Olha que coisa aqui, ó. Aqui Saul falou, meu Deus do céu. A pessoa, quando ela está no erro, ela procura outro erro para encobrir o erro dela. Já percebeu isso? Tem pessoas que não admitem o seu próprio erro. Ela procura outra desculpa para encobrir a desculpa dela. Aqui fez Saul isso. Saul estava errado. Saul ofereceu o holocausto, que não era para ter sido oferecido o holocausto, por quê? Porque isso era obra de quem? Do profeta Samuel. Cuidado, hein? Não se autopromove. Deus sempre tem que estar por cima. Somente Deus. Aí o que aconteceu? Quem chegou? Mal ele estava acabando, quem chegou? Saul. Aí Saul chegou, aí eu me lembro de uma situação lá do começo, Adão e Eva. Adão e Eva pecou, comeu do fruto. Foi maçã, foi pera, foi o quê? Ninguém sabe até hoje, né? Mas foi um fruto bom, com certeza. Era o jardim do Éden, né? Foi um fruto muito bom. Aí no momento que Adão e Eva comeu o fruto, o que aconteceu, pessoal? Aí quem apareceu para Adão e para Eva? O próprio Deus. Adão, Eva, cadê você? Lógico que Deus já sabia onde que eles estavam. O que eles deviam fazer? Qual a reação que eles deviam ter com Deus? Não, Senhor, estamos aqui. Senhor, nós pecamos, nós erramos. Mas o que eles fizeram? Começaram a dar desculpa. Mesma coisa aqui. Na hora que Samuel chegou, gente,
Saul começou a dar desculpa. Qual que foi a desculpa dele? Ah, Samuel, o povo começou a me apertar aí. Cuidado, hein? O mundo não te apertar aí, viu? Cuidado, o mundo aperta, hein? E na hora que o mundo aperta, você larga Deus. Você é Jonas, foge. Não seja. Ah, o povo começou a me apertar aí, Samuel. Aí eu fiquei com medo, sabe? Você não veio no tempo determinado. Olha que coisa, você não veio no tempo determinado e eu ofereci o holocausto. Samuel chegou atrasado ou chegou na hora certa? Samuel não estava atrasado, gente. Mas Saul jogou na cara de Samuel. Às vezes nós jogamos na cara um dos outros, que não é para jogar. E nós não podemos fazer isso, gente. Nós não podemos ser igual Saul. Jogou na... E aí? Ah, Senhor... Adão, hein? Ah, Senhor Deus. Foi ela que me deu o fruto. A ansiedade na esfera pode derrotar todo um exército, toda uma nação. Tudo um exército, sabe? Aí Samuel falou assim, nada disso. Você é desobediente. Por causa disso, Saul. Por causa disso. Aí você vai ver o que aconteceu por causa disso. Nós sabemos o que aconteceu. Gente, quando nós pecamos, olha, se Adão e Eva não pecam, como que seria a nossa vida hoje, né, irmã? Um paraíso. Um paraíso. Sabe esses leites que você compra aí, ó, que parece um quadro de tão caro que está? Cheio de água aí, de química. Nós ia comer leites naturais, né? Como vai? Você está tomando leite lá, ô Marcos, na fazenda lá? Eu sei que você voltou, você está mais envigorado, Marcos. Eu estou de olho em você. Eu vou fechar uma excursão aí com a igreja toda aí com o corpo e nós vamos para lá. Passar o dia lá. Vamos lá, versículo, onde nós paramos aí? Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em nada guarda o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha só, já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim. Logo Saul contou o povo que se achava com ele, cerca de 600 homens. Olha que coisa. Aí Samuel falou rasgado para Saul: ó, você pecou, o seu reino já não subsistirá mais. Se você não pecasse, se você andasse em retidão, rei Saul, você e a sua geração perpetuamente ia reinar em Israel. Olha que coisa, né? Deus já escolheu outro príncipe, outro rei. Algo interessante, parafraseando, que Saul, né, ele era aqui da tribo de Benjamim. E passou o ano com todos esses erros, o Senhor levanta um outro soldado valente, já na época de Cristo, que é Paulo, né, e devolve o reino que são todos nós os povos gentios. Gente, eu sou... Obrigado, Valmir. Gente, eu sou testemunha disso, presta bem atenção. Eu já cometi tantos erros na minha vida, tantos erros na minha vida, sabe? Se eu não cometesse esses erros, minha esposa é prova disso aí. Olha, tanto financeiramente, tanto espiritualmente, tanto tudo, sabe? Eu era muito bem mais de vida, sem experiência. Se os erros que eu cometi no passado, a cabeça que eu tinha hoje, se eu tivesse no passado, sabe, gente, eu não tinha passado tantas aprovações como eu passei na vida. E glória a Deus que eu estou aqui, que Deus tenha misericórdia da minha vida em nome de Jesus por isso, né? E eu estou aqui trabalhando para a obra aí junto com vocês, sabe? Mas o que passou, passou, bola para frente. Enquanto eu estiver respirando, enquanto você estiver respirando, há tempo para se arrepender, há tempo para chegar aos céus em nome de Jesus, amém? Vamos lá, versículo 16, né? É 16? Saul e Jonatã, seu filho, e o povo que se achava com eles, ficaram em Gebá de Benjamim,
Porém os filisteus se acamparam em Micamais. Os saqueadores saíram do campo dos filisteus em 3 tropas. Uma delas tomou o caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra tomou o caminho de Bet-Horon. E a terceira o caminho a cavaleiros do vale de Jeboim, na direção do deserto. 19. Ora, em toda a terra de Israel, nem um ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lanças, pelo que todo Israel tinha de descer os filisteus para amolar a relha do seu arado, e a sua enxada, e o seu machado, e a sua foice. Os filisteus cobravam dos israelitas 2/3 de um siclo para amolar os fios das relas, das espadas, né? E das enxadas, e 1/3 de um siclo para amolar machados e aguilhadas. Versículo 22. Sucedeu que no dia da peleja não se achou nem espada nem lança na mão de nenhum do povo, com quem Saul e com Jonathan seu filho. Versículo 23. Saiu a guarnição dos filisteus aos desfiladeiros de Micamaias. Vem aqui para você entender mais o que nós acabamos de ler. Aqui no capítulo 14 vai continuar essa história aí, como terminou essa história aí, né? O professor do próximo domingo aí vai ensinar para vocês aí, né? O que aconteceu aqui do versículo 16 ao versículo 23? Presta bem atenção. Imagine comigo, vocês é o povo do Joque, e eu sou o povo lá do Tancredo, onde eu moro lá. E o povo lá do Tancredo não gosta do povo do Joque, e vice-versa, nós estamos em luta. Mas aí o povo do Tancredo lá, eu tenho que ordenar que alguém venha aqui no povo do Joque, o quê? Venha amolar as nossas espadas para a guerra. E vocês que são nossos inimigos, vocês amolam a nossa espada. Vocês iam amolar? Vocês iam nos ajudar? Aqui acontecia isso, gente. O povo de Israel iam lá na onde? Nos filisteus, o quê? Amolar as espadas, amolar as enxadas. Por que isso? Que coisa contraditória, né? Como que os filisteus aceitavam isso? Que o inimigo dele iam lá amolar as suas armas para guerrear contra eles mesmos. Mistério, né? Mistério. Por quê, meu irmão? Por quê? Por quê? E aí quando, desculpa, Valmir, e aí quando eles foram para a guerra, o rei filisteu lá, o governador filisteu, falou assim, opa, peraí, para nós derrotar Israel, vamos tirar todos os ferreiros, não vamos deixar Israel amolar suas espadas. Mas por quê? Por quê? Por quê? Pode falar, Valmir. Controle de armas. E ferramentas. Quem mais? Por quê? Que o próprio inimigo ajudava o próprio inimigo, o inimigo dele. Por quê? Simples, meu irmão. Está na nossa cara. Por quê? Deus. Deus, meu irmão. Você lembra de Faraó? Depois das 10 pragas, depois que Faraó perdeu o filho primogênito dele, o que aconteceu com o Faraó? Meu Deus, Jesus, é Deus, é Deus. Aí liberou todo o povo, né? Aí o povo estava indo lá para o deserto, né? Cantando. Qual que era a música, Valmir? Qual que era a música que o povo cantava lá, indo para o deserto? É brincadeira. Aí o povo está lá para nós terminar, cantando, aí chegaram na onde? No Mar Vermelho. Aí o que Deus fez no coração de Faraó? É Deus. Tudo é Deus. Deus, meu irmão, permitiu que o próprio povo dele, fosse lá no inimigo amolar. O próprio povo dele. Então, meu irmão, a pessoa que não gosta de você, ou aquela situação, aquela dificuldade, Deus usa aquilo para te abençoar. Tudo que aconteça conosco é permissão de Deus. Se hoje está ruim, meu irmão, dá glória a Deus. Por quê? Porque vai ser para a honra e glória do próprio Deus. Amém? Domingo que vem aí, o nosso professor aí, que ele vai vir da Europa. Estou te promovendo, hein, Ricardo? Obedece a Deus, senão ele vai usar o seu adversário para te amolar. Vamos deixar para a próxima aula isso aí. Amém?
Vamos orar aqui. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, é no nome de Jesus, Pai, que nós te agradecemos. Te agradecemos por esse ensinamento, Senhor, e muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela presença dos seus filhos. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito no nosso meio. Em nome de Jesus, amém.